Volta às aulas, esperança, né, de realizações, mas ao mesmo tempo preocupação com o que as escolas cobram em matéria de material escolar. Nós hoje estamos recebendo a advogada Natália Calil, ela é consumerista, vai nos ajudar aqui as relações de consumo com as escolas, tanto pública quanto particulares, porque a pública, doutora, é uma satisfação tê-la conosco. Satisfação. A gente imagina que vai ser uma garfada menor. Sim. Porque a particular a gente já sabe, né? Vem aquele material que vem carimbado lá com o timbre do grupo, né? A apostila, que a gente não tem alternativa, eu não posso chegar na papelaria e falar, olha, eu quero a alternativa para o material do método tal. Não tem. Tem que comprar mesmo na escola. Acho isso uma bela venda casada, salvo o melhor juízo. Sim, sim, é venda casada e também não necessariamente precisa comprar tudo que está na lista. Tem que ter bastante atenção com a lista de materiais, porque a gente tem uma legislação que determina justamente o que a escola pode pedir como material escolar e aquilo que ela não pode. Então, os pais têm que ter uma atenção, sim, na hora de receber essa apostila de materiais, para perceber ali o que é uso individual do aluno e o que pode ser considerado de uso coletivo. O que é de uso coletivo, a escola não pode pedir. Eu já vi escola querendo cobrar rolo de papel higiênico. Exatamente, são muitas escolas, rolo de papel higiênico, toner, material de escritório, produtos de limpeza. Essas coisas a escola tem que fornecer, isso é a manutenção da escola, são materiais para a manutenção da escola. Então, tem que estar incluso na mensalidade, já tem que estar calculado dentro do valor da mensalidade. Eles não podem pedir, além da mensalidade, que os pais também comprem materiais para a manutenção da escola. Isso é vedado. A composição dessa mensalidade, doutora, tem que ter uma planilha exposta aí, olha, nós estamos compondo o preço final da mensalidade com esses itens, é assim? Sim, a legislação também prevê exatamente isso. A escola tem que fazer uma programação, um plano de execução, e ali ela vai constar o gasto que ocorre com os professores, o gasto com o material, com os trabalhos pedagógicos que são desenvolvidos. Então, eles têm que estar publicados, inclusive, antecedente às matrículas para que os pais possam ter acesso. Se o pai e a mãe se sentirem lesados aí pela escola, o que podem fazer? Olha, a busca inicial, a gente sempre fala, tentar um diálogo com a diretoria. Por quê? Muitas coisas, quando os pais tomam conhecimento, até porque existe a associação de pais, né, e ela pode representar os pais, então buscar a diretoria. Caso não consiga uma conciliação com o diretor, existem dois caminhos. Existe o PROCON e também o Ministério Público, especialista em consumo, né, que vai poder atuar nas escolas e verificar o que está acontecendo em caso de lesão. Em último caso, ele também pode procurar um advogado, sim, se sentir lesado, uma questão de danos, né, para poder ajuizar uma ação. Vai depender muito do que está acontecendo. Se, por exemplo, só verifica material que não é solicitado, que não pode pedir, o que ele pode fazer? Olha, o Ministério Público, a PROCON, investigue isso. O PROCON e o Ministério Público, eles podem aplicar multas, eles podem até interditar o estabelecimento, dependendo da violação. Então, são instrumentos muito válidos e funcionam. Nas escolas oficiais, né, do município, do estado, quando há uma reclamação encaminhada ao gestor e não há providência, tem ainda o recurso da diretoria do ensino? Isso, também tem a diretoria do ensino. Aí, no caso, eles vão verificar, porque se está falando de escola pública, tem que verificar o envio de verba estadual para as escolas, porque o que a gente verifica muito, falta de todo tipo de material que deveria ser fornecido nas escolas públicas, né? Inclusive os uniformes, as apostilas. Então, o que é verificado? Vamos buscar a diretoria de ensino e também o Ministério Público envolvido nisso. Por quê? Fiscalização de por que não foi repassado as verbas ou por que aquele material não está disponível. Todo ano a gente verifica que algumas prefeituras não conseguem entregar o material que seria obrigatório, mochila, cadernos, esse negócio todo, porque tem o raio da licitação, tem o embargo da licitação, tem o recurso da licitação. E aí, quando o menino ou a menina vão receber o material, o garoto já está até servindo o exército. Sim, sim. Isso é uma loucura, né? Todo ano a mesma coisa. É um absurdo. A fiscalização precisa ser mais intensa, né? O que a gente já verificou acontecer? Os pais acabam se reunindo, fornecendo isso aos alunos e depois busca-se uma ação regressiva, que seria uma restituição do Estado por aquilo que foi investido inicialmente pelo particular e solicita a devolução. Só é um processo longo, não é
um procedimento fácil de se realizar. Muita gente nós até tem que- descansa e não vai à luta. Desiste. O né? que eu falo sempre? A reunião dos pais é muito importante. O coletivo buscando um direito, ele sempre tem mais força. Até para desencorajar, né, quem está agindo errado. Exatamente, né? porque também se ficar quieto a gente não consegue modificar. A gente vê isso até em saúde, são várias questões no Brasil que extrapolam a questão apenas da educação. Então, o que é? Lutar mesmo. Doutora Natália, na sua opinião, quais são as reclamações mais frequentes dos pais nesse momento, né, de reinício do ano letivo? Aliás, de início, né? De início, sim. Além da lista, às vezes eles verificam um aumento que não entendem o motivo do aumento da mensalidade, né? Às vezes entendem que é um aumento abusivo. Então, o que precisa verificar? O que está constando no contrato. E se não entender alguma cláusula, procurar um advogado para ver se está tendo cláusula abusiva de reajustes, porque existe uma limitação e a legislação ela fala, olha, a escola pode aumentar a mensalidade, sim, se ela justificar esse aumento. Como? Olha, aumentou o pagamento de pessoal, a escola está oferecendo um curso a mais, uma atividade a mais, então isso está sendo acrescido a mensalidade, né? Além de um reajuste mero de correção monetária. E aí, o que os pais têm que fazer? Buscar sempre entender o que eles estão pagando. Porque não adianta falar assim, reclamei, está caro, mas tá bom, vou pagar. Vamos entender o que está acontecendo. A associação de pais ela é muito efetiva nessa questão, porque ela está representando todos, inclusive em juízo eles podem buscar uma revisão contratual pelo abuso. Né? Toda escola tem que ter associação de pais ou isso é uma questão eletiva? É eletiva, não necessariamente precisa ter, porém é interessante e a maior parte das escolas já tem essa instituição formada. Uhum. Bom, para a gente identificar então o que é abuso, o que não é abuso na lista de material, a gente tem que tipo de parâmetro? É sempre pensar o seguinte, o que é de uso coletivo ou uso da própria escola e o que é de uso individual do aluno. Então, vamos pensar assim, vou te dar um exemplo, um copo descartável. A escola pode pedir, vamos pensar na finalidade desse copo descartável. Se ele for para utilizar, para beber água, não pode, isso a escola tem que fornecer. Agora, se ela justificar esse uso para uma finalidade pedagógica, por exemplo, a gente vai ter uma feira de ciências e cada aluno vai precisar de 10 copos plásticos para poder realizar essa feira. Tudo bem, aí ela pode pedir. Então, é sempre entender a finalidade. Se o aluno vai usar para ele mesmo, o material de higiene próprio dele, uma toalhinha ali para poder escovar os dentes e depois se secar, é de uso dele. Agora, se ele começar a pedir materiais para limpeza de banheiro, não, isso não funciona. Então, é sempre tentar pensar nesse sentido. É para a administração da escola ou é para o aluno utilizar para ele mesmo? Se for para a administração da escola, não precisa comprar. Acho que a senhora fez aí uma distinção muito importante, interessante, né, para o pessoal de casa identificar o problema. Agora, a produção está me passando aqui um questionamento feito por um telespectador de Taubaté, o Renato. Ele está dizendo, a escola da minha filha está pedindo 200 canudos. E está todo mundo condenando canudo, né? Não se usa mais canudo porque mata as tartaruguinhas e tal, quando joga fora. Ele está perguntando se não há um contrassenso, né, entre esse pedido da escola e a lista de material permitido. Eu vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Estamos conversando com a doutora Natália Calheu, advogada, consumerista, está ajudando a gente aqui a pensar como deve haver o controle nessa retomada das aulas, né, nesse início do ano letivo de 2019. Ela volta já já, não saia daí.